Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Que eu quero ver. Eu sou mais que vencedor. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Passando para orar um pouco com você, tá? A oração, ela é muito importante. Aliás, é o canal de bênçãos, né? A oração, na verdade, ela é a grande escada que vai da terra até o céu. Você lembra na visão do Jacó? Ele estava muito necessitado, muito aflito, e a todo momento pedindo a misericórdia de Deus na vida dele. O que acontece conosco quando estamos preocupados ou aflitos ou necessitados, né? E ele, quando dorme, ele sonha e vê uma escada que saía do céu, da terra até o céu. E os anjos subiam e desciam por ela, levando e trazendo. A oração, ela trabalha desse jeito. Ela leva as nossas aflições, as nossas necessidades, e através dela, eu e você podemos expressar a nossa humildade, ou seja, a insignificância, o reconhecimento da insignificância, da vulnerabilidade humana, e ao mesmo tempo a grandeza de Deus e a gratidão a Deus. Então você deve orar todos os dias. Não é orar ao pastor, ao apóstolo, ao rei, né, ao governo, não. É orar a Deus, é pedir ajuda para Deus, é pedir socorro para Deus, é se humilhar para Deus. Tá bom? Pai querido e maravilhoso Deus, nós entramos na Tua presença em oração. Tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Estamos batendo de novo, Pai, na Sua porta. Nós fomos feitos para depender do Senhor, e não tem nada mais extraordinário para o homem do que depender do Deus misericordioso, compassivo, longânimo e poderoso. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e perdoa as nossas falhas, e abençoa os seus filhos que estão muito aflitos e necessitados. Alguns estão no limite de tudo, já percorreram caminhos, procuraram ajuda em todos que poderiam procurar, bateram em muitas portas. Alguns estão cansados das clínicas, dos hospitais. Outros estão orando de dentro de um presídio, uma penitenciária. Alguns estão abandonados pela família, esquecidos, perderam os amigos. Infelizmente, no mundo valemos o que temos ou o que representamos. E o Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições. O mundo nos odeia, segundo as suas palavras. O mundo é hipócrita. O mundo finge. O mundo representa.
Mas com o Senhor não é assim. O Senhor não precisa de mim. O Senhor não precisa de ninguém de nós. No entanto, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Quantos de nós estamos com o coração agora no Senhor, com o pensamento no Senhor? Cura o canceroso, o diabético. Cura, Senhor, esse doente de qualquer enfermidade que possa estar assolando, perturbando, afligindo, preocupando, desanimando. Fortalece, meu Deus, purifica o sangue, fortalece os ossos, os músculos, tira o desgaste. Meu Pai, liberta das drogas, da prostituição, da criminalidade, do ódio, dos remédios controlados, da ansiedade. Liberta, Pai, dos pensamentos negativos e restaura essa criatura, católico, espírito evangélico, não religioso. Abençoa bispos e pastoras, pastores e missionários, obreiros, deste e de qualquer ministério, Pai. Cuida do teu povo, dos seus filhos, cuida dessa nação. Faz a tua obra nessa nação, Pai. Proteja o teu povo. O Senhor pode dar um basta na injustiça, em tudo aquilo que aflige, que perturba, que tira o sossego dos teus filhos. Consagra esta água e quem beber receba vida, Pai, para a glória do teu nome. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Abençoa os dos 5.000, os dos 7.000, perdão. Abençoa os dos 7.000 que não se dobram, os dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores. Abençoe, traga as multidões na tua casa, dai-nos almas que possamos ganhar. Abençoa a concentração lá de Angola, no dia 16 de março, levando uma multidão e operando na vida deles. Obrigado pela última concentração do Rio de Janeiro. Abençoa aquele povo e cuida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Nós vamos ler um texto muito interessante, uma palavra que vai abençoar todos nós. Eu queria que você prestasse atenção, tá? Procure uma igreja mundial do poder de Deus mais próxima da sua casa e passe a frequentá-la, participar dos cultos, das reuniões. E se você não vê ali a verdade, e se não sentir isso, se não for tocado, não vá mais, tá bom? Vamos então ao texto, Mateus capítulo 14. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava muitos estádios da terra, longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, assustados, admirados, e exclamaram, é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Simão, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste?
subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Olha que interessante. Essa palavra é para mim, é para você, é para os bispos, pastores, missionários, obreiros, para o povo cristão, o povo de Deus. Vamos analisar então o texto. Primeiro você tem que perceber que há um propósito nisso tudo. Jesus ministrava numa mega vigília, numa mega reunião. Tinha uma multidão ouvindo Jesus e sendo curados, libertos. Tinha uma multidão precisando de cuidados de Jesus e dos discípulos. E antes de terminar a reunião, queria que os bispos prestassem atenção nisso, antes de terminar a reunião, o culto, digamos assim, a concentração, Jesus dá uma ordem para os discípulos irem e atravessarem ali aquele braço do mar da Galileia, tá? E Jesus ficou sozinho com a multidão. Isso não é normal, na verdade. Embora Jesus não precise de mim, tá? Nem de você, nem de pastor, de homem algum, de profeta, de governante. Deus não precisa de nós. Primeira coisa que eu e você temos que aprender é que Deus não precisa de nós para nada. Não. Muita gente até acha que precisa. O próprio povo, né? O povo diz assim, não para de pregar, não desista. Jesus precisa de você. Não, Jesus não precisa. Jesus nos incluiu no projeto dele de salvação, de vida eterna. Jesus nos escolheu, nos chamou no meio de tantos que poderiam estar no nosso lugar. E isso não tem explicação, não adianta questionar. O importante é que ele nos chamou e nós estamos aqui à disposição dele e daqueles que acreditam na nossa pregação, na nossa palavra. Então presta atenção. Qual o bispo, ou pastor, ou apóstolo, ou pregador que dispensaria os seus auxiliares, seus obreiros, seus discípulos numa multidão, numa reunião grande dessas? Jesus os dispensou, falou, atravessa o mar, o braço do mar. E depois que ele despediu as multidões, ao invés de ter com eles, ele foi orar primeiro. Orar sozinho. Mas Jesus é o Filho de Deus? É o Filho de Deus, é Deus também. Mas ele foi orar, ele foi falar com o Pai. Na introdução dessa live, desse programa, né? Dessa mensagem, nós falamos sobre isso, o dever de orar sempre, né? A necessidade, e o que representa a oração é a escada colocada da terra até o céu. Através da oração nós levamos para Deus tudo aquilo que precisamos e extraímos de Deus as respostas. Nós levamos para Deus, expomos as nossas necessidades, embora Ele já saiba de todas, mas é o projeto de Deus, como eu e você somos projetos de Deus. Então Jesus vai ter com os discípulos, e como Jesus foi de uma maneira que nunca tinha mostrado para os discípulos o poder de andar sobre as águas, Ele é Deus, Ele domina sobre tudo. Aquilo que é improvável, que é impossível, Ele faz, Ele pode fazer. Ele foi andando sobre as águas. E os discípulos assustados, surpresos, né, surpreendidos, gritaram. Quando ele fala, sou eu, Pedro disse, és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem. Aí diz a Bíblia, Pedro andou. A Bíblia não diz ele vai andando, Pedro andou sobre as águas. Olha que coisa linda. Eu posso andar sobre as águas, você pode andar sobre as águas. Mas para quê? Né?
Na verdade, o significado disso é que o improvável, o impossível, que foge ao controle, ao natural, neste mundo, eu e você podemos fazer. Qualquer coisa que a humanidade não consiga entender, ou absorver, ou imaginar, que a ciência não pode alcançar, você e eu podemos fazer. Esse momento difícil seu, essa situação que parece incontrolável, esta dor que parece que vai acabar com você, esse pensamento negativo, essa frustração, esse cenário que mostra o seu fim, que mostra que não tem saída, na verdade é coisa do mundo, né? Se você está vendo que não tem saída, é porque a sua visão não é a visão de Deus, não é a visão de andar sobre as águas, é a visão de andar de navio, de barco, numa condução, é o natural. Se os seus olhos eles conseguem ver só o que é natural, o que é lógico, então as dificuldades são imensas e você não vai conseguir ver saída, vai se desesperar. Mas se você tem a visão de andar sobre as águas, se você crê que Jesus te chamou, como chamou Pedro, vem Pedro, para o impossível, para o improvável, então você verá a glória de Deus. Presta atenção nesse versículo. É o 28. Respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, porque Pedro sabia que Jesus tinha esse poder, que isso não era nada para ele. Pedro sabia, Pedro conhecia Jesus. Uma pergunta boa, né? Você conhece Jesus? Sim, você conhece Jesus. Eu também conheço Jesus. O quanto você conhece Jesus, aí é que tem que se questionar. Na verdade, o quanto eu e você conhecemos. Todos os crentes, os cristãos, os que ouvem a palavra, praticam a palavra, conhecem Jesus. Uns conhecem mais e outros menos. Isso não tem nada a ver com aparência, porque os discípulos andavam com Jesus, conviviam com Jesus, e eram de Israel, né, dos da promessa. E naquele encontro com o centurião, que pede a Jesus a cura do criado, Jesus diz, eu irei curá-lo, quer dizer, eu vou à sua casa. Ele falou, não, Senhor, eu não sou digno de que vás à minha casa, manda com uma palavra e meu criado será curado. Jesus ficou maravilhado. Jesus falou, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Quer dizer, nem entre os que andam comigo encontrei alguém que me conheça tanto. O centurião sabia que bastava uma palavra de Jesus. Os discípulos às vezes tinham medo, como ocorreu com Pedro nessa situação. Pedro falou, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele sabia que Jesus podia. Então, Jesus disse o quê? Vem. Olha que coisa linda. Vem, Jesus disse, vem. Eu e você, na verdade, estamos numa caminhada, às vezes sobre as águas, às vezes em terra, mas não podemos parar e nunca cometer o erro que Simão cometeu, que Pedro cometeu. Pedro desceu do barco e caminhou em direção a Jesus andando sobre as águas. Aí diz a Bíblia, reparando, porém, na força do vento. Aquele vento ali, ele não estava surgindo naquele momento, não. Eu até já cometi erros em outras explicações, dizendo, surgiu um vento. Não, não surgiu. Na verdade, eu não quis dizer isso, né? A gente sempre usa essa expressão, apareceu um vento, uma tempestade, não. O motivo de Jesus ir ter com ele sobre as águas, a razão que Jesus poderia esperá-los do outro lado. Eles iam chegar na outra margem, Jesus poderia ser transladado, pedir ao Pai, me coloca lá. O mesmo poder que Jesus demonstrou andando sobre as águas, ele também podia voar.
Quem anda sobre as águas pode voar, não é verdade? Então Jesus poderia ter esperado por eles no outro lado, chegado na frente. Ia causar admiração. Peraí, como o senhor chegou aqui, não é verdade? Jesus chegou a fazer isso em outras ocasiões, causando admiração aos discípulos, fazer coisas impossíveis, né? Tipo, eles saíram para pescar e quando voltaram já estava o peixe assado. Então Jesus fez questão de ir ter com eles e a razão era exatamente o vento contrário, a tempestade, a força do vento. Tem horas que o vento ele sopra com tanta força, né, com tanta ênfase, que supera a nossa capacidade, a nossa resistência. Tá? Tem horas que a força é muito grande contra nós, contra você. Talvez você esteja vivendo isso. E naquele momento você quer reparar na força do vento. Pedro tinha duas opções. Ele estava andando sobre as águas. E ele começou a andar sobre as águas porque reparava em quem? Em Jesus. E o vento já existia. O vento era motivo de Jesus ter ido até lá. A tempestade estava açoitando. Aliás, o vento era contrário, diz a Bíblia. Ele açoitava o barco. Eles já estavam sendo açoitados. Mas ele reparou em Jesus e aí a força e o poder de andar sobre as águas entraram nele e ele caminhava normalmente. Quando a gente repara em Jesus, a gente recebe força, a gente recebe capacidade, condições, poder. Mas aí ele reparou na força do vento em algum momento. Esse é o motivo de muita gente afundar, naufragar, perder a bênção, perder a salvação, perder a batalha, tá? Você não tem que reparar na vida dos outros, não tem que reparar na força do vento, na força do Satanás, você tem que reparar na força de Jesus. Você tem que atender, estar atento ao vem de Jesus. Jesus disse vem, e não tirar os olhos dele, o foco dele. É claro que não são olhos físicos, isso é espiritual. Pensa nisso, tá bom? Olha para Jesus, olha para o poder, para a grandeza. Compara o seu problema, o vento, com o poder de Deus, tá? Inscreva-se no canal, multiplique aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha e ajuda a gente também a propagar a palavra. Esteja conosco em uma de nossas igrejas nesse domingo. Um beijo no coração, Deus abençoe, fique com Deus, fique em paz.